Oi, pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele vai até Jerusalém em uma época onde estava acontecendo os preparativos para a Páscoa. E ao chegar naquele lugar, ele se depara com uma cena que trouxe uma indignação para o seu coração. E Jesus, ele pega um açoite de cordéis e começa a expulsar, a colocar para fora os animais, os cambistas. Começa, na verdade, a derrubar as mesas que foram levantadas naquele lugar para negociar. E nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor irá açoitar. Ele irá muitas vezes usar, na verdade, a autoridade, exercer, na verdade, o juízo, para que nós não venhamos, na verdade, nos perder, para que o templo do Espírito Santo não seja extraviado. Porque quando nós lemos esta palavra, muitas vezes nós voltamos o nosso olhar somente para o templo que foi edificado, foi construído, o local físico de adoração que muitas vezes já está corrompido, porque na verdade nós sabemos que isso também está acontecendo nos tempos de hoje. Mas essa palavra fala muito mais do que a corrupção de um templo físico. Mas essa palavra nos traz um despertamento para que a gente não venha deixar que o templo do Espírito Santo, o lugar de habitação, a qual o Senhor resolveu, decidiu habitar, porque Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas Ele escolheu habitar em nós quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor irá açoitar, que muitas vezes o Senhor irá exortar, que muitas vezes o Senhor vai precisar corrigir para que o templo do Espírito Santo não seja profanado. Porque se o Senhor não exercesse a autoridade naquele lugar, naquela época, as pessoas que estavam indo para Jerusalém adorar também iam achar que era normal negociar dentro do templo. Então, quando o Senhor ele te exorta, quando o Senhor ele te chama a atenção, quando o Senhor ele expõe, ele coloca para fora aquilo que na verdade está corrompendo o templo, porque nós sabemos o que corrompe o templo. Todos nós temos essa consciência do que agrada e o que desagrada o coração do Senhor. Não é porque Ele quer, na verdade, mostrar, a sua autoridade, não é porque Ele quer, na verdade, mostrar que Ele pode, não. E Ele pode sim, porque Ele é juiz, Ele pode julgar, Ele pode, na verdade, exercer autoridade. Mas quando Ele faz isso é por amor. Quando Ele faz isso é por zelo, porque os discípulos também lembraram que estava escrito que o zelo da casa do Pai tinha consumido o Filho. Os discípulos lembraram que aquela atitude ali era uma atitude de amor, era uma atitude, na verdade, de zelo, porque quem ama, cuida, zela. Então nós precisamos entender que assim como naquele tempo havia pessoas permissivas que foram coniventes com que o templo do Senhor fosse, na verdade, corrompido, contaminado com aquela situação que estava acontecendo, muitas vezes nós precisamos, na verdade, nos posicionar e não deixar que as portas que o templo do Espírito Santo possui, ou seja, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pés, venham entrar coisas, na verdade, que abominem o coração do Senhor. Coisas que, na verdade, irão profanar o templo do Senhor. Porque sabemos que o templo do Senhor é santo. E ele não pode estar sujo, ele não pode estar contaminado, porque o Senhor não vai habitar. Como é que o Senhor, na verdade, vai habitar em um templo sujo? Como é que Jesus ia ver aquela situação e não ia tomar uma atitude? Ele estaria, na verdade, sendo conivente com o erro. E Jesus ele não veio para agradar. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar, porque muitas vezes nós precisamos ser severos. Nós precisamos tomar atitude conosco mesmo, para que o pecado, para a contaminação, para tudo aquilo que tenta, na verdade, nos sujar, porque existe uma oposição, existe um inimigo das nossas almas, que tenta o tempo todo extraviar o templo, que tenta o tempo todo, na verdade, fazer com que a gente venha nos extraviar do propósito,
fazer que muitas vezes a gente venha deixar com que o templo do Espírito Santo seja contaminado. E quando nós não nos posicionamos, quando nós, na verdade, aceitamos, quando nós, na verdade, não tomamos uma atitude de expulsar, o Senhor vai usar os seus meios para colocar para fora. Porque naquela época existiam pessoas, autoridades, mestres da lei, que eram, na verdade, foram levantados para isso. Foram, na verdade, para ensinar, foram, na verdade, para corrigir, foram, na verdade, levantados para julgar o povo. Só que eles eram coniventes com o que estava acontecendo. Então nós precisamos compreender que Jesus, ele tinha que tomar aquela atitude. E muitas vezes Jesus, quando ele vê que o templo está se corrompendo, ele toma uma atitude para correção, por amor à alma, para que a alma não se perca. Então guarde essa palavra no teu coração, não deixe que nada venha contaminar o templo. Não deixe que nada venha te tirar do propósito. Não deixe que nada venha, na verdade, profanar o lugar, na verdade, que o Senhor escolheu para habitar, que é a sua vida. Porque se você já entregou a sua vida ao Senhor, você compreende, você entende que Ele escolheu a sua vida para lugar de habitação. Ele escolheu a sua vida para fazer morada. Ele escolheu a sua vida porque Ele sabe, na verdade, por que foi que Ele escolheu esse lugar. Por que foi que, na verdade, Ele decidiu morar dentro de você. Então não deixe que nada venha entristecer o coração de Deus. Não deixe que o seu templo venha ser profanado, porque o Senhor, Ele te ama. E todo pai que Ele ama o seu filho, Ele corrige por amor. Então, se essa palavra muitas vezes está lhe corrigindo em alguma área, está, na verdade, te fazendo lembrar de que algumas coisas já estão dentro do templo, que precisam ser retiradas, não retarde em retirar. Não retarde em colocar para fora, porque quanto mais rápido você botar para fora, mais rápido também do templo, na verdade, ser restabelecido, de o templo, na verdade, voltar para o seu estado original. Então, esta palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.